vierem as provas, outros também deixam o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as dores, os espinhos também. Pregadores e rosas, verdes espinhos também. Prega que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Dê a fé sem as palavras pra Deus, nem tua dor elas têm. Pregadores e rosas, verdes espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Dê a fé sem as palavras pra Deus, nem tua dor elas têm. Pregue facilidade para o caminho dos céus, amor é santidade, o cristão jamais era ele, pastor que usa agradáveis ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores e rosas, verdes espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Dê a fé sem as palavras pra Deus, nem tua dor elas têm. Pregadores e rosas, verdes espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Dê a fé sem as palavras pra Deus, nem tua dor elas têm. Abramos a Bíblia Sagrada no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2. Quarta-feira passada nós falamos aqui sobre alguns prejuízos que o álcool, as drogas causam às famílias. Meu desejo é continuar falando deste assunto. Mas desde domingo, dia dos pais, nós começamos a pensar um pouco no livro do profeta Malaquias. E nós continuamos impelidos a falar sobre este livro. E é nele que nós vamos meditar nesta noite. As pessoas que estão nos acompanhando nos seus lares em diferentes lugares, Deus está aí também. E aonde você está pode ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Então tenha plena liberdade onde quer que estejam para adorar ao Senhor e receber a visitação do Senhor nesta noite. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 8 a 12. Está escrito: Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. É o profeta repreendendo aos sacerdotes daqueles dias. Como eles se desviaram do caminho do Senhor,
Abandonaram a lei de Deus. O povo também errou porque eles não mostraram o caminho certo. Corrompestes o concerto de Levi, é a aliança que Deus tinha com o seu povo. E quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos. Baseado neste versículo, eu digo-lhes que o líder que em oculto desprezar a palavra do Senhor, acontecerá o que diz o versículo 9. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. É isso que acontece. Se nós desprezarmos a palavra em oculto, o Senhor nos tornará desprezíveis e indignos diante de todos. É sempre uma gigantesca peso pregar a palavra do Senhor. E embora façamos isso todos os dias, eu estou trêmulo, estou gelado, estou muito nervoso. Mas a palavra do Senhor é fiel, verdadeira e poderosa. A Bíblia diz: visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Os sacerdotes naqueles dias não guardaram o caminho de Deus, nem a lei do Senhor. E eles faziam separação de pessoas e pessoas. Se fossem pessoas simples, deveriam ser punidas. Se fossem pessoas que tivessem status, deveriam ser preservadas. E Deus não aceita isso. Versículo de número 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? O que o profeta está dizendo é que eles eram irmãos, o povo de Israel, porque filhos do mesmo Pai, criados pelo mesmo Deus. E no casamento eles não tinham como serem infiéis um para com o outro, uma vez que além de irmãos de nacionalidade, servindo o mesmo Deus, ainda haviam se casado. É contra isso que o profeta está se levantando. E eles haviam profanado o concerto de nossos pais, diz o texto. Há duas possibilidades para essa compreensão. A primeira é que o concerto que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó estava sendo desprezado por estes nesses dias. O segundo é que no tempo antigo quem escolhia o homem, quem escolhia a mulher com quem o casal se uniria eram os pais. Então os pais colocaram todas as fichas entendendo que aquele casamento daria certo, mas não estava dando certo. Então eles estavam assim profanando a aliança que os pais haviam feito uns para os outros, e que tudo daria certo. Versículo 11. Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor. Uma das coisas que Deus não gosta é quando as pessoas tentam manchar a sua santidade. Estudamos no domingo sobre isso aqui. Quando um casal, Ananias e Safira, morreram diante de Pedro por tentarem enganar a Deus
que é impossível. E diz-nos o final do versículo 11, a qual ele ama e se casou com a filha de Deus estranho. Aqui agora faz referência a um casamento misto, que é o que nós trataremos nesta noite. Porque o livro de Malaquias, nestes versículos que estamos lendo, até o versículo de número 17, fala de casamentos mistos e de divórcio. Versículo de número 12: o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Aqui está falando que o próprio Deus haveria de tirar dos territórios de Jacó qualquer pessoa que fosse de encontro à lei do Senhor Deus. Escute isso: o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Então todos aqueles que deveriam velar pela palavra, todos aqueles que deveriam responder segundo a palavra, conforme estudamos segunda-feira aqui, baseado em Malaquias 2, 7 e 8, eles deveriam ser tirados caso não se arrependessem. Eu quero dizer-lhes nesta noite que casamento misto é contra o propósito divino. É muito difícil você ouvir uma mensagem acerca destas coisas. Somente. Uma igreja bíblica e alguém comprometido com Deus e com os céus para anunciar uma coisa dessas nesses dias. Mas em nome do Senhor Jesus, mais uma vez falaremos acerca disto. O tempo vai passando. E é verdade que há um questionamento até sobre o próprio profeta Malaquias. Porque o nome Malaquias quer dizer mensageiro. Os teólogos liberais dizem que era um anjo, mas nós sabemos que era um homem. Isso é muito fácil de perceber, porque também no Novo Testamento, quando o Senhor escreve as cartas às igrejas da Ásia Menor, a Bíblia diz ao anjo da igreja, e não eram anjos, eram representantes daquela igreja, eram líderes dela. O profeta Malaquias é esse mensageiro do Senhor, que tem uma mensagem profética em seus lábios, e que está orientando a um povo que voltou do cativeiro babilônico, cheios de manias e mazelas, que não condiziam com a vontade de Deus. Quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, dando como tema que casamento misto é contra o propósito divino, nós livres explicaremos estas coisas. O nosso propósito não é agredir, nem tampouco agradar, mas é que você entenda o que Deus propõe a todos nós que servimos aí. Em primeiro lugar, nesta noite, eu quero lhes dizer que o casamento misto é uma traição à nossa filiação. Quando o homem sai da presença de Deus a buscar uma jovem lá fora, ele está exatamente fazendo isso aqui, entrando em um casamento misto e traindo a filiação que recebeu do próprio Deus. Da mesma forma, quando uma jovem sai daqui e faz isso, acontece a mesma coisa. Às vezes nós somos incompreendidos por casais, famílias e igreja inteira, por às vezes não estendermos a nossa mão quando um casal está nessa condição. É que é impossível nós abençoarmos aquilo que, segundo a Bíblia, não tem a bênção de Deus. Eu sei que nós vivemos em um tempo de evangelho açucarado, onde as pessoas querem agradar a todas as pessoas.
Mas evangelho não é agradar pessoas. Evangelho é transformar vidas para o reino de Deus, o nosso Senhor. Evangelho é mostrar a verdade a todos nós, e que nós precisamos nos submeter à santa e poderosa palavra do Senhor, para que assim obtenhamos as bênçãos de Deus. Eu lhe desafio a encontrar um versículo na Bíblia onde Deus faz promessa que Ele não faz as suas exigências. Deus sempre prometeu abençoar o seu povo, mas Ele sempre coloca condições. Se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês olharem na minha palavra, se vocês viverem em fidelidade para comigo, sempre é assim. Você nunca vai ver Deus dizer, não, eu abençoo uma pessoa prestando, ou não, estando bem, ou não. Não existe isso na Bíblia. Até a bênção do céu, ao que vencer, eu lhe darei que coma do fruto da árvore da vida. Ao que vencer, haverá de assentar-se no trono com o meu Pai. Tem um céu que aguarda todos aqueles que vencerem, e por isso nós estamos em uma batalha pesada. Então, olhando para esse texto da Bíblia Sagrada, o casamento misto é uma traição à nossa filiação. Letra A, Deus é o nosso Pai. Olha aí Malaquias 1:6. Está dizendo: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde estará a minha honra? O que Deus coloca em dúvida, em xeque, se é ou não é pai, é porque que o povo estava em uma desobediência desenfreada. Mas se você olhar o capítulo 2, versículo de número 10, ainda de Malaquias, foi o versículo que lemos, está escrito: não temos nós todos o mesmo pai? Então, casamento misto é uma traição à nossa filiação, porque somos filhos de Deus. Letra B, Deus nos ama. Olha aí Malaquias, capítulo 1, versículo de número 2. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas pode dizer, em que nos amamos? Aquele povo estava sendo de consciência. Deus os havia tirado do Egito, os havia sustentado no deserto, abençoado com maná, abençoado com codornizes, abriu o mar, abriu o Jordão, mas o povo estava insensível e dizendo: cadê esse amor de Deus que eu não vejo? Ainda nos nossos dias tem pessoas que pensam nisso. Se eu sou filho de Deus, por que eu adoeço? Ora, se Jesus, sendo filho de Deus, ele veio à terra sem nunca ter pecado, morreu por causa da sua e da minha vida, o que dirá de nós, pobres e miseráveis pecadores? Se sou filho de Deus, por que eu não paro de viver em tribulação? A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Mas eu sou fiel a Deus. 2 Timóteo 3:12. Todos os que quiserem ser fiéis a Deus padecerão perseguições. Mas desse jeito não tem quem aguente. Atos 14:22. Importa que por muitas tribulações nós adentremos o reino dos céus. Mas desse jeito não dá. Salmo 34, versículo 17 a 19. São muitas as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. O Senhor ajuda o seu povo, porque Ele os ama. Letra C. Deus nos tirou do Egito. O livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1, diz que Deus trouxe o seu povo de lá do Egito. Letra D. Nós fomos adotados por Deus. Romanos 8:15 diz que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, nos adotou para a salvação
Porquanto nós podemos dizer, papai, ou seja, meu papaizinho querido. O desejo de Deus é que nós tenhamos essa intimidade com Ele e desfrutemos dessa amizade, independentemente de qualquer coisa que possamos enfrentar. Não deixarmos essa comunhão com o nosso Deus. Letra E. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo de número 5 diz que nós somos regenerados, ou seja, gerados outra vez. Nós somos lavados pela renovação da água, que é a palavra do Espírito Santo de Deus. Então nós somos novas criaturas. Letra F. Nós somos participantes da natureza divina. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 4. Nós somos participantes da natureza divina. Dá para pensar nisso? Observe uma coisa. Quando nós estávamos no mundo, praticando tudo quanto era contrário à vontade de Deus, nós não percebíamos. Nós vivíamos e fazíamos horrores e é como se nada estivesse acontecendo. A gente se entrega a Cristo e passa alguns dias, a gente começa a olhar para o mundo e pensar, meu Deus, o povo no mundo faz isso, nós fazíamos pior. E o que foi que aconteceu? A natureza divina começou a fazer parte da nossa natureza. E nós passamos a ver o que nós não víamos antes. Então o que o mundo faz hoje é estranho a nós, mas quando estávamos lá fazíamos as mesmas coisas. E se de Deus nos livre e nós sairmos da presença de Deus, nós faremos pior ainda. Porque está escrito que quando a casa é desocupada, varrida e bem limpa, e o Espírito Santo passa a morar nela, o inimigo vez por outra vem e fica rodeando. E se o Espírito de Deus sair, um espírito maligno que antes habitava vem, traz consigo mais 7, agora são 8, e o último estado torna-se pior do que o primeiro. Eu não incentivo ninguém a viver uma vida espiritual fracassada, medíocre, miserável. Mas eu lhes digo que é melhor nós estarmos aqui dentro, ainda que caminhando, ainda que se arrastando, ainda que deitado, do que estarmos totalmente no mundo. Porque em algum momento o Espírito de Deus pode ter misericórdia de nós nos quebrantarmos, Ele pegar em nossa mão e nos colocarmos de pé e enchermos do seu Espírito Santo e nós sermos renovados outra vez. Porque está escrito, ainda que a árvore esteja só o tronco velho, Jó 14, 7 a seguir, se ela estiver cheio das águas, ela voltará a brotar, nascer folha, flores e fruto, e será renovada. E esse rio de que nós falamos é o rio do Espírito Santo de Deus. Aquele que é impossível quem já foi crente não sentir. E aqueles que não foram saber que essa é a verdade. E quem é crente ser revitalizado outra vez a seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Segundo lugar, eu quero dizer que casamento misto leva à adoração a deuses estranhos. O versículo de número 11 diz: Judá foi desleal, abominação cometeu em Israel e também em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual Deus ama, e se casou com uma filha de quê?
O propósito de Deus para a família é bênção. Mas quando nós tomamos decisões erradas, nós podemos ser amaldiçoados. Letra A. Casamento misto é uma ameaça à fé da nossa aliança. Se nós temos uma fé firmada em Deus, se os nossos pais e nós estamos aliançados com Deus e com a sua palavra, e nós fazemos um casamento misto, nós estamos contribuindo para que a fé e a aliança seja ameaçada. Qual será o fruto de um lar onde o pai serve a Deus e a mãe não? Qual será o fruto de um lar onde a mãe serve a Deus e o pai não? E deixa eu lhe dizer uma coisa: eu não estou falando apenas de pessoas que estão aqui e casam com quem estão lá fora. Eu estou falando de pessoas que estão aqui e que conseguem enganar ao ponto de que quem está aqui também acha que é, mas não é. Eu vou lhe dizer outra vez: paletó não salva ninguém, nem tampouco gravata. Meninas, ao escolher um homem para casar, saiba se ele realmente tem a Deus ou se não serve a Deus estranhos. Homens, ao pensar em alguém para casar, veja se ela serve ao Deus a quem servimos ou a deuses estranhos. Porque se a Bíblia diz que nós que servimos a Deus devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso intelecto e de todas as nossas forças. E alguém diz: eu não li a Bíblia hoje porque não tive tempo. Espera aí. Mas em primeiro lugar não é o reino de Deus e a sua justiça, porque o restante Deus acrescenta. Mateus 6,33. Então tem outro Deus na vida, e é Deus estranho. Não sei se é o trabalho, a pornografia, as mídias sociais, ou qualquer que seja a ocupação. Quando eu disse segunda-feira que há muitos anos eu não estudo a Bíblia para pregar, porque eu me frustrei muitas vezes. Eu precisaria pelo menos 5 ou 6 horas para pregar o que eu tenho aqui baseado nesses versículos. Eu só tenho um pouco mais de 25 minutos. Já foi embora o meu tempo. Passa muito rápido. Eu estudo a Bíblia porque eu preciso me manter de pé. Naturalmente, quando eu tenho oportunidade, Deus tendo misericórdia, temos alguma coisa para falar. Mas eu não estudo para pregar e nem apontar ninguém. Eu estudo porque eu preciso viver alinhado com Deus. E o meu desejo é que pelo menos todos nós façamos isso. Cada crente, cada jovem, cada adolescente, cada adulto, cada ancião é uma testemunha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o casamento misto, ele leva a isso: adoração a Deus estranho, ameaça a fé e a aliança. Porque aqui, tanto no capítulo 2 de Malaquias, versículo de número 10, versículo de número 11, diz isso. No livro de Esdras, no capítulo 9, o versículo 1 e 2, também diz isso. Em Neemias, capítulo 13, versículo
1:3 diz a mesma coisa. Todas essas referências nós falamos porque isso é a ameaça à fé da aliança que nós abraçamos. Lembra bem, é uma quebra de aliança com Deus. Quando casamentos mistos acontecem, nós estamos quebrando uma aliança com Deus. Mas ela é uma boa pessoa, mas ele é uma boa pessoa, não estou discutindo isso. Tem pessoas não crentes que têm princípios muito melhores do que muitos de nós, porque são fiéis ao que acreditam, e a Bíblia diz que às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu sei disso. Mas quando nós abrimos mão desse princípio, nós estamos quebrando a aliança com Deus. E um dos maiores perigos da vida espiritual é quebra de aliança com Deus. Quem quebra aliança com um homem, talvez tenha um outro homem. Quem quebra uma aliança com a mulher, talvez apareça outra mulher. Mas quem quebra aliança com Deus, não tem outro Deus verdadeiro. Só tem um, que domina no céu, na terra e em todo lugar. E o salmista disse: dele é o céu, dele é a terra, dele é toda a sua plenitude, e todos que habitam na terra, porque ele formou pelo poder da sua palavra e sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Ele é Deus, é soberano, a ele louvor, honra e glória para sempre. Quebrar aliança com Deus é uma das coisas mais perigosas da vida. Mas Êxodo 34, 11 a 16 diz que esse povo quebrou. Quebrar aliança com Deus é tão perigoso que a gente lê Números, capítulo de número 22 até o capítulo 24. O povo não conseguiu ser amaldiçoado. Ainda que contrataram um profeta, pagaram bem pago, e diz amaldiçoa. Toda vez que ele abria a boca, saía a bênção. Quem pagou, chamou e disse assim: vem aqui, que negócio é esse? Você está pago para escrachar com esse povo, e você só está elogiando. Ele disse: não dou conta. Quando eu abro a boca, na mente é para amaldiçoar. Só que quando sai, só sai bênção. Quem serve a Deus e tem aliança com Deus, não precisa pedir a nada e nem a ninguém, porque até a maldição que vem de encontro a nós, no caminho Deus transforma ela em bênção, e o nome dele é glorificado na vida de cada um de nós. Salmo 91 expressa muito bem isso. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo consegue descansar na sombra do Onipotente. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Não precisa temer ninguém. A sua verdade é escudo e broquel. Não tenha nada que aconteça à noite, que aconteça durante o dia, ou o que quer que seja. E ainda que 1.000 caem de um lado, 10.000 caem do outro, já são 11.000. Mas quem serve a Deus permanece de pé na sua presença, e o nome do Senhor é glorificado. O que foi que aconteceu? Balaão chegou e disse: põe o povo para se prostituir. As cananeias eram belas, serviam a deuses estranhos, e elas ludibriaram a mente deles, e eles caíram na lábia. Geralmente homens e mulheres de Deus, quando foram levados ao fracasso, exatamente sexo. E alguém passou a pensar que sexo era até algo maldito, errado. É bem-vindo. Foi Deus quem criou. Os órgãos na mulher e no homem que geram prazer, e os hormônios que Deus depositou para que isso aconteça, foram criados por Deus.
para um propósito, no tempo certo, da forma certa, com a pessoa certa. Eu sigo estava orando para que Deus tirasse isso de mim. Ele não vai tirar. O que Ele pode te dar é capacitação para você aguardar o tempo certo, para usufruir desses sentidos que Deus te deu no momento correto. Por que o mundo anda de mal a pior? Crianças são acusadas na sua tenra idade. Adolescentes começam a transar sem compromisso aos 9, 10 anos. Uma cidade como essa, às vezes tem pai, tem mãe que diz: olha, minha filha, vai ganhar teu dinheirinho, as outras tudo já ganha, então vai ganhar o teu também. É por isso que o inferno e a sociedade têm raiva da igreja. Porque a igreja não dá lucro a prostíbulo. A igreja não dá lucro a bares. A igreja não dá lucro a pedofilia. É verdade que existe muita sacanagem no mundo. E por causa da multiplicação do pecado, o amor de muitos esfriou. Mas onde Cristo é entronizado e a palavra de Cristo é exposta, há uma liberdade do Espírito de Deus para uma ação poderosa contra as astutas ciladas do diabo. E a igreja é vitoriosa e marcha firme para o louvor, a honra e a glória do santo nome do Senhor nosso Deus. Eu olho para a palavra do Senhor nesta noite, e até um dos homens mais sábios da Bíblia Sagrada, Neemias 13, 23 a 29, eles se corromperam. O Salomão, ele se corrompeu. 300 mulheres, 700 raparigas. Naqueles dias era comum um rei fazer acordo com outros reis e receber mulheres. Só que eu preguei aqui quarta-feira passada, no capítulo 2, ele disse: eu tentei de tudo, não tive felicidade. Ele disse: tentei beber cachaça, não vi felicidade. Tentei mulher, não vi felicidade. Tentei plantar, não vi felicidade. Tentei construir, não vi felicidade. Você quer felicidade na vida? Entrega a Jesus Cristo nessa noite. Larga a droga, seja legalizado ou não. Larga o mundo, se abraça com Jesus. Jesus é o melhor que há no mundo. Ele preenche o vazio na alma, ele preenche o vazio na mente, ele transforma, ele liberta. Ele é Deus para a glória de Deus Pai. Essa multidão de pessoas que existe aqui tem pessoas muito piores do que você. Mas todos os crentes de verdade, nenhum, estão arrependidos. Porque eles eram piores do que você quando estavam no mundo. Quando Jesus iluminou os olhos deles, eles largaram. Hoje a nossa felicidade é como um louco pegar o microfone e ainda gritar, dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. E eu já falei nesta noite, o Senhor me dá a convicção que vai batizar pessoas dos seus lares, onde estiver nos acompanhando. Receberão uma poderosa visitação do Espírito Santo de Deus. E eu creio no que falo, no que prego, porque sei que Ele é verdadeiro e Ele reina. Meu amigo, minha amiga, nesta noite me ouve, Jesus te ama. Apesar de você, Jesus lhe ama e Ele não abre mão de você. Há pessoas me estudando aqui, se não fosse a oração dos pais, meu pai já morreu, a oração está vivinha. Tem gente que já era para estar de osso branco e outros nem osso mais teria, mas a oração de alguém está te sustentando como pão frio. Você é de Deus. Paulo falou disso. 2
6, 14 a 16, Paulo reprovou a prática. Não tem como ser contrário a isto. É bíblico. Não dá para ir de encontro. Paulo disse: não tem como haver comunhão. Luz com treva, treva com luz. Terceiro lugar, é princípio de desvio para a verdadeira fé. Casamento misto é princípio de desvio da verdadeira fé. Eu acho isso incrível. Uma jovem, um jovem começa a flertar com alguém lá do mundo, e daqui a pouco os dois estão lá. É incrível como dificilmente consegue trazer para cá. Porque no momento em que alguém cede, a aliança com Deus já foi quebrada. E as pessoas acham que pode chegar e entrar a qualquer hora no rebanho do Senhor e fazerem o que quiserem. Afinal de contas, às vezes, as pessoas lá fora dizem até que as mulheres daqui são fáceis. Você viu há pouco tempo como nossa igreja, de uma certa forma, foi ridicularizada e escandalizada. Isso não me impressiona e não me assusta, porque a Bíblia me diz que Mateus 7, 21 a 23, vai ter naquele dia alguém dizendo: Senhor, Senhor. Ele diz: aparta de mim, não conheço vocês. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5, 24 e 25, algumas coisas são reveladas aqui para serem corrigidas e resolvidas, e outras são guardadas para serem julgadas no juízo final, e lá será sem misericórdia. Quando nós temos alguém aqui que nos corrija, nos mostra a verdade, vamos dar glória a Deus e aleluia, porque está difícil, está escasso. Tem muita gente que só quer saber de dinheiro, tem muita gente que só quer saber de aplausos, tem muita gente que só quer saber de um tapinha nas costas. Tem muita gente que está preocupada se receberá um novo convite ou se vai perder o que já recebeu. Essa não é a nossa preocupação. A minha preocupação é em ver uma igreja edificada, em ver famílias felizes, em ver o nome de Cristo glorificado, em ver pessoas libertas para glorificarem e exaltarem o santo nome do Senhor nosso Deus. Eu tenho dito frequentemente nesse púlpito: prego como um profeta, ouço as pessoas como um sacerdote, às vezes sou implacável como um rei, que a palavra não pode voltar atrás. Mas eu sei como devo me comportar em cada um desses momentos, pedindo sempre a misericórdia de Deus por mim também, como disse Paulo em 1 Coríntios 9, 25 e 26, para naquilo que eu falo aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. É uma luta constante, uma batalha perene. E até mesmo aqui dentro alguém olha e diz assim: quero ver quando cair, desse tamanho a queda vai ser grande demais. Que Jesus te repreenda. Como disse o salmista no Salmo 26, 1 e 2, o Senhor é a minha força, nele confiarei, eu permanecerei segurado na sua mão. Porque alguém caiu, não é que todos vão parar de falar a verdade. Porque alguém errou, não é por isso que todos vão silenciar.
Nós devemos continuar falando a verdade, escondido na cruz de Cristo, sabendo que Deus é o nosso sustentador e abençoador, e com o propósito de ver vidas cheias do Espírito Santo de Deus, e Deus nos ama muito. O texto da palavra de Deus ainda nos mostra que aconteceu na geração antediluviana o quê? O princípio de desvio da verdadeira fé. Esse eu vou ler. Gênesis, capítulo de número 6. Aí os teólogos liberais vão discutir sobre isso. Não é a ocasião. Capítulo 6, versículo 1 e 2 de Gênesis diz assim: que aconteceu o quê? Como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus. Aqui são os filhos de crentes, são os que temiam a Deus, os que tinham a lei de Deus no coração, que as filhas dos homens, aqui, são as filhas daqueles que não temiam a Deus, que não tinham compromisso com Deus. Teólogos liberais querem dizer que os filhos de Deus aqui são anjos. Como pode? O próprio Cristo disse que os homens erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Como o que é espírito se apossará daquilo que é físico, no sentido deste para relacionamento e gerar filho, se não for por obra e graça? O texto sagrado diz assim: elas eram formosas. Você acha que o inimigo vai colocar algo feito diante de você? Esse negócio de capeta com chifre, tridente, rabo, isso é coisa louca, isso é coisa de mitologia grega. O inimigo vai colocar aquilo que te tente, aquilo que chame a tua atenção, aquilo que aparentemente possa te dar prazer. Só que o inimigo te dá com uma mão e tira com as duas e os pés. O que ele aparentemente oferece é só engano. A Bíblia diz que aqueles que buscam o prazer declaram seus dias em miséria. O que Jesus quer é que nós vivamos ainda aqui uma vida simples, mas convicto da salvação, cheio do Espírito Santo de Deus na vida, com uma família edificada na palavra do Senhor nosso Deus. Letra B: a geração que possuiu a terra prometida. Nós acabamos de citar Números, capítulo 25. Baal Peor, Deus dos pecados sexuais. O povo cultuava aquele Deus como se fosse algo muito comum. E até hoje as pessoas vivem nessa prática pecaminosa. A apostasia do próprio Salomão, letra C. Essa aqui eu vou ler também. Como pode um homem tão sábio? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11. A Bíblia Sagrada detalha o que aconteceu naqueles dias na vida de um homem muito sábio. E eu vou ler. E possivelmente já paramos, porque não temos mais tempo. 11:3. Salomão tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Viu aí? O seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, abominação dos Moabitas,
sobre um monte que está diante de Jerusalém, e Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Olha aqui a parte, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou, já imaginou Deus irado? Contra Salomão, e Salomão é o amado de Deus, porque ele veio para dar continuidade que Davi havia iniciado. Porquanto se desviara o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceram, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenava. Casamento misto é exatamente isso que lhes falei. Em primeiro lugar, é uma traição contra a nossa filiação. Leva a adoração a deuses estranhos. É princípio de desvio da verdadeira fé. A gente continua outro dia. Eu pergunto nesta noite: tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? Tem alguém que quer se reconciliar com Deus nessa noite?